Bom dia, galera. Tudo bom? Meu nome é Danilo Picucci, eu sou coordenador de programas do Campus São Paulo. E hoje temos mais um Campus Presents, a série de eventos que nós fazemos com pessoas inspiradoras e exemplos do mercado, que trazemos para falar um pouquinho da experiência deles para vocês. E hoje, muito legal, que trazemos um palestrante da Netshoes, fundador e CEO da Netshoes, que foi fundada numa época onde a internet era mato, como a gente costuma dizer, não tinha nada. Então, vai ser muito uma honra ouvir o Márcio falar um pouquinho. Então, sem mais demora, Márcio com o Rian, por favor. Uma salva de palmas. Obrigado, Danilo. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui no campus São Paulo. A gente tem hoje bastante tempo aqui, né? 1 hora dá para muita coisa, 1h30 dá para muita coisa. Eu vou tentar compactar. Nós iniciamos a Netshoes em 2000, com o projeto de uma loja física. Vou tentar compactar para vocês aí 17 anos nesse tempo todo. Depois nós vamos ter nosso espaço também para um bate-papo, ok? Antes de eu começar, eu prefiro mostrar um vídeo onde a gente mostra um pouquinho da Netshoes, como ela está hoje, algumas novas iniciativas foram feitas, e depois a gente entra no papo. Vamos lá. Muito bom. Como começou tudo isso, né? E acho que muito legal a gente tocar nesse ponto aqui. Coloco para vocês, primeira coisa, elabore um plano claro. Como que tudo começa? Quando você tem uma ideia, na verdade, não é bem um plano, né? Normalmente aqui todo mundo tem uma ideia, quer colocar isso em prática e acredita que esse plano, que essa ideia pode te levar para frente, pode te trazer grandes resultados, pode mover muita coisa. Mas o que é importante? Nessa ideia, ter uma visão clara do que precisa ser feito com foco. E não simplesmente ter uma ideia genérica, onde você pode ter N resultados, N possibilidades e N caminhos. Isso vai desfocar qualquer pessoa que estiver começando, qualquer pessoa que estiver com uma equipe pequena. A equipe pequena precisa de um foco. Então, isso é muito importante para que a gente nasça com um foco. E, ao mesmo tempo, e isso vem muito do empreendedor, você dorme, você acorda e você já mudou de ideia. Né? Aquela ideia que estava no dia passado, estou vendo muita gente rindo aqui no dia passado, você acordou, você fala, nossa, eu vou mudar. Acho que eu já tive uma outra ideia, acho que isso pode ser calibrado, isso pode ser movido. E, ao longo do caminho, quando a gente cometer algum engano, algum deslize, tem humildade para reconhecer e rapidamente corrigir. Então, é muito importante, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. A Netshoes começou numa loja física, em 2000, numa loja de calçados. Eu, meu primo e sócio, e mais um funcionário. 3 caras numa loja de 50 metros quadrados. E, obviamente, que eu não preciso dizer para vocês aqui que tinha um monte de controle, né? Planilhas, o estoque era dentro de um banheiro reformado, tá? Não era um banheiro, era um banheiro que a gente reformou para ser estoque. E, com isso, tudo era na nossa mão, tudo era controle. Mas, bom exemplo de um erro que nós cometemos no passado foi: abrimos uma loja, uma segunda loja, onde os processos não existiam, porque a primeira loja você não tinha que ter praticamente processo, e a segunda loja ela teve erro de foco. Nós pegamos uma loja onde nós não conhecíamos o terreno eu falo,
o shopping em si, foi uma loja dentro de um shopping. Nós não conhecíamos o fluxo de pessoas do shopping, não conhecíamos a dinâmica do shopping, as pessoas, os prestadores de serviço. A loja abriu muito rápido e fechou muito rápido. Mas foi uma decisão que nós tivemos que tomar naquele momento para que o business não afundasse, para que a gente não perdesse tudo. Mas foi uma decisão dura, decisão de negócio. Quantos de vocês aqui tiveram que fechar um negócio? Quantos de vocês tiveram que ver uma ideia que todo mundo achava que era legal, que você se esforçou, dedicou tempo, montou o negócio, colocou no ar e ele não está indo bem? A resiliência faz parte do empreendedorismo. A resiliência faz parte de um cara que quer chegar lá, mas a humildade para se tomar uma decisão onde um negócio não está indo bem e esse negócio pode te afundar, isso precisa ser tomado rapidamente. E aí, com certeza, tire lições, né? E a lição, eu comentei algumas coisas com vocês. Hoje é fácil falar que qualquer loja que for aberta na rua, ela necessita de um business plan, de um estudo, de, no mínimo, um estudo de viabilidade. E, claro, das possibilidades que a gente tem. Mas, na época, ninguém pensou nisso. Então, fiquem atentos a isso, ok? Mas, ao mesmo tempo, não percam a coragem. Errar faz parte das nossas vidas. É importante, como eu falei, corrigir rápido. Não percam a vontade, a coragem e a determinação. Por isso que, no segundo tema aqui que eu vou tocar com vocês, e isso é muito importante, hoje você tem claramente algumas indústrias, você tem claramente alguns setores andando muito bem, e você também tem claramente alguns setores que no futuro podem deixar de existir, né? Hoje ninguém mais usa celular para falar, praticamente hoje é muito mais texto. O celular teve uma transformação incrível nas nossas vidas, já se fala em carro elétrico para daqui muito próximo, daqui 15, 20 anos, pode ser que a frota toda seja elétrica. As empresas as gráficas, né, já estão com os dias contados, então tem muita coisa aqui que vai mudar. E nós fazemos parte dessas mudanças. Quando nós abrimos a Netshoes em 2000, uma loja física, a ideia foi exatamente quando teve a bolha da internet, e nós captamos essa ideia e falamos o seguinte: puxa, a gente pode vender também tênis pela internet. A Netshoes começou com uma loja de calçados e falou, vamos vender tênis pela internet? Em 2001, 2002, quando nós lançamos o site, quem aqui compraria tênis pela internet? Era uma coisa quase inimaginável, no sentido de, tem que experimentar, tem que provar, tem que ver se o tênis é de verdade, e se o tênis é falso, e se eu quiser trocar. Enfim, tinham várias dúvidas naquele momento. Mas se eu colocar meu cartão de crédito lá na tela, será que o meu cartão de crédito vai entrar na internet? Enfim, tinham várias dúvidas naquele momento. O nosso papel aqui é transformar o nosso papel aqui é transformar os business, transformar a humanidade, transformar as maneiras com que as pessoas fazem as transações. E a Netshoes fez parte disso aqui no Brasil, né? Nós começamos em 2000, 2001, e desde lá a gente está transformando, inovando, criando alternativas. A gente tem vários exemplos aqui, como a Netshoes foi a primeira a trazer o Zoom, onde, se você tinha detalhe, não sabia exatamente o que você estava comprando, nós criamos aquele Zoom que você enxerga a foto, muito legal. Hoje todo mundo tem o Zoom. Criamos o Netshoes Click, que era um app que você reconhecia o tênis por uma foto. Então, com isso, eu quero comprar esse modelo, mas não sabia exatamente qual era, você conseguia reconhecer o tênis. Fomos a primeira empresa a lançar a personalização de camisas online. Então, ou seja, você poderia comprar uma camisa, colocar seu nome, seu número e receber em casa. São coisas hoje que talvez pareçam já mais comuns, mas que alguém precisa estar lançando e tendo coragem para fazer com que isso fique normal para as nossas vidas. Então, é muito importante
nos business que estão sendo montados hoje com vocês, nessas ideias que vocês têm, fazerem uma conexão entre o que existe hoje e o que você está trazendo de benefício para a sociedade. Como isso pode mudar a vida das pessoas? Muita gente fala que inovação é simplesmente tecnologia. Não é. Não é só tecnologia. Óbvio que a inovação traz um racional de mudança de comportamento. E o que isso muda nas nossas vidas? Hoje eu estava vindo para cá, eu estava em outro compromisso e vim de carro. Cacete, que eu cheguei aqui, Elton, onde eu paro o carro? Se eu tivesse vindo de táxi ou de Uber, não teria esse problema. Cada um tem a sua dinâmica, mas onde eu quero chegar? De novo, inovação não é só tecnologia. Inovação tem um racional de transformação da sociedade, do movimento que está acontecendo. E, obviamente, tem uma questão de oportunidade também. Né? Se você vê os pilares que compõem um business, você está falando de um espaço, como o Danilo falou, né? A Netshoes começou no tempo do mato alto, onde internet não existia, onde e-mail era uma coisa que poucos tinham em 2000, 2001, mas nós enxergamos uma oportunidade. Então, existia uma possibilidade, vender pela internet. Vender pela internet propiciou a Netshoes, um único espaço de 100, eu já estava dobrando a loja agora, tá? A gente fechou a do Ibirapuera, mas a gente dobrou a da Maria Antônia. Ou seja, em 100 metros, a gente vendia para o Brasil todo. Legal pra caramba isso aí. Então, tinha uma oportunidade de uma coisa que ninguém ainda estava explorando. Então, é muito importante também, dentro desse racional que a gente vai utilizar, de transformação, inovação, mudança, vocês enxergarem também uma oportunidade de negócio. Porque, senão, provavelmente, toda essa inovação e essa transformação não vão encontrar espaço para o seu desenvolvimento. Ok? Por outro lado, peça fundamental, posso dizer para vocês que sem isso a Netshoes não existiria. É montagem de um Dream Team. E o que é um Dream Team? É um time de confiança e com autonomia. Isso é muito importante. E por quê? Simplesmente porque você precisa ter agilidade, você precisa ser rápido, você precisa confiar no seu time para que as tarefas sejam executadas da melhor maneira possível. Mas não com burocracia, não com 330 horas do seu mês dedicadas à planificação. Não é isso que você, quando você está no começo, você faz. Você precisa ter agilidade. Para ter agilidade, você precisa confiança, e confiança com autonomia. E desde o início, nós tivemos o Márcio, que está comigo até hoje, meu xará. Hoje ele é o diretor de logística. Lembram que era eu e meu primo e um cara? Esse cara está com a gente até hoje. O segundo cara está com a gente até hoje. Por quê? Você vai adquirindo confiança, você vai passando know-how, eles vão aprendendo como você pensa, quais são as diretrizes, em situações adversas, como a gente vai se comportar, e para um crescimento rápido, não tem outro jeito, você delega. Você quer crescer rápido? Legal, legal. Business está indo bem? Bem. Só que você não tem tempo, ou muito tempo, para treinamento, recrutamento, fazer uma extensão do seu business de maneira mais católica possível, né? Mais correta possível. Caras, coloquem um time de confiança nisso, ok? Ao mesmo tempo, deem autonomia. E um dos sucessos também que eu posso colocar aqui, a Netshoes tem poucos layers hierárquicos. Ou seja, não vamos criar uma teia muito grande para se tomar a decisão. A decisão precisa ser controlada, a decisão precisa ter começo, meio e fim, a decisão precisa ter um racional, mas nem por isso ela precisa passar por 10 layers de verificação. Nem por isso. Esse é um caminho que nós, da Netshoes, não gostamos de atuar.
E isso que garante para nós agilidade na execução. Né? Eu comentei já aqui com vocês, começamos com uma loja física e hoje somos o maior player de artigos esportivos e fashion da América Latina e especificamente de artigos esportivos do mundo. O cara que mais vende, hoje em torno de 40 mil pedidos despachados, operação no Brasil, Argentina e México. E para que você consiga atingir tudo isso, você precisa ser ágil na execução. E a Netshoes tem alguns mantras que a gente carrega lá dentro. Projeto de 1 ano, né? Está aqui, projeto de mais de 1 ano não funciona para nós. Vou dar um exemplo aqui, a Zattini. A Zattini é a nossa loja de moda, de beleza, que a gente gosta de falar que a Zattini é a nossa department store. A loja das mulheres, né? A mulherada adora a Zattini, a loja da Netshoes ela tem um público mais masculino, a loja da Zattini um público mais feminino. E ela foi criada, conceituada, criada e colocada no ar em 3 meses a 4 meses. Tá? É uma velocidade incrível. Incrível. Então, quando a gente tem foco, quando a gente escolhe onde nós vamos atuar, criamos a ideia, o conceito, foi-se criado um time dedicado, time apartado, porque a organização está andando, você tem o seu dia a dia. O dia a dia está indo bem, você não quer tirar a energia do dia a dia. Criou-se um time separado, SWAT, Snipers, Gol, 3 meses estava no ar. Óbvio que a Zattini e a Netshoes nasceram relacionadas. Né? A Zattini ela tem outro core, ela vende para público diferente, ela vende outro tipo de produto, mas a base é a mesma. Né? Nós temos o mesmo centro de distribuição, o mesmo pessoal do atendimento, a mesma tecnologia. Então, ela é relacionada, ela não é um business totalmente apartado, só que ela nasceu apartada, ela teve alma de startup, liberdade de startup, velocidade de startup, time pequeno, confiança, rápido. Isso é importante, e muito importante, porque hoje a Netshoes ainda trabalha assim. Projetos que nascem, mesmo eles estando relacionados com o core, eles nascem apartados, ganham velocidade, ganham corpo, incomodam as outras áreas pra caramba, quando eles começam a querer cruzar a estrutura, né? O outro caso recente é o Marketplace. Nós lançamos o Marketplace há um ano e meio atrás. Começou há 1 ano e meio atrás. E o Marketplace é um projeto extremamente complexo, porque ele muda o modelo de negócio. Você deixa de ser o cara que entrega o produto, você tem um seller, esse seller tem que receber o pedido, às vezes o produto, na maioria dos casos, o produto está com o seller, então ele muda a característica do negócio, mas ele é vendido dentro da nossa plataforma. De novo, é um projeto complexo, mas ele nasceu apartado, e ele vai incomodando a estrutura, mas o que foi importante, nasceu rápido novamente. E depois você integra ele, e com isso a coisa começa a andar, ok? Falar um pouquinho, que normalmente, nós também vimos isso ao longo do tempo, falei para vocês aqui da criação de um time, é super importante, né? Mas você não vive só do seu time interno. É muito importante também você poder selecionar os parceiros que vão te ajudar ao longo desse caminho. Né? Ninguém aqui vai fazer tudo sozinho e a gente não tem velocidade suficiente para uma montagem de time subsequente. Né? Não dá para fazer isso toda hora. A Netshoes teve anos de 130% a 150% de crescimento numa operação pesada, numa operação que exigia centro de distribuição, atendimento ao cliente, própria tecnologia. Não é fácil você ter números agressivos de crescimento. E, ao longo do caminho, o que a gente pode colocar aqui também para vocês é que nós tivemos a sorte de selecionar parceiros ao longo dessa estrada. E os parceiros que foram selecionados, eles tiveram o mesmo critério de seleção do time. Ou seja, quando você vai contratar alguém, quando você vai pôr alguém no time, esse cara vai virar parte de um projeto.
lembrem, a gente tem sempre uma finalidade, a gente não está aqui para uma corrida de 100 metros rasos. Isso aí a gente deixa para o Bolt, cara, ele faz bem para caramba isso aí. A gente está aqui para uma maratona, para uma jornada, a gente tem um sonho aqui de se construir coisas legais que transformem e que, ao mesmo tempo, possibilitem a gente a inventar novas coisas. Mas, para tudo isso, o time, às vezes, não é suficiente. E nem sempre a gente tem tudo dentro de casa. A gente não tem todos os skills. Mas o que é importante na seleção desse time externo, que você utilize os mesmos critérios que você utilizou no interno, na seleção do interno. Eles têm que ter os mesmos valores. Você tem que acreditar nisso. E lembrem, o time, quando a gente chamou lá de Dream Team, nem sempre tanto pela competência, porque a competência você consegue desenvolver ao longo do tempo, o conhecimento naquela área, mas os valores das pessoas têm que ser muito próximos. E a Netshoes valoriza muito isso. A gente busca, na montagem do time interno, valores da companhia, valores dos fundadores, que estão presentes até hoje. Então, vocês vão ter uma clara tendência a escolherem pessoas para o time que têm as mesmas características, os mesmos pensamentos, os mesmos valores. E para a escolha do time externo, a mesma coisa. E o time externo você vai poder selecionar nos momentos que você não conhece alguma área, e, ao mesmo tempo, você vai ser muito assediado por estar crescendo, por estar desenvolvendo algo novo, e vocês vão ter que ter muito critério para isso, mas eles são extremamente essenciais também. Outro exemplo bom que eu posso dar aqui são dois bons, um mau exemplo. Eu também gosto de contar bad news aqui, isso é importante também, né? Quando, em 2007, nós tínhamos fechado a loja física, foi ali que nós decidimos, tomamos uma outra decisão legal. Chega de loja física, vamos só para online. Uma decisão fácil, né? O online crescia 3 dígitos, o físico crescia 10%. Né? Era aquela reportagem de fim de ano na Globo falando que os shoppings, aqui estou aqui no shopping, a associação disse que vai crescer 8% a 10%. Vocês podem ver que os últimos 10 anos acho que foi igual, né? É a mesma gravação. Era isso que a gente via no físico. No online, não. No online, nós tínhamos aí 3 dígitos de crescimento. Nós tomamos uma decisão de fecha o físico e vai para o que está vendendo. Outra decisão difícil, tá? Porque o físico vendia. Estava lá. Só que foco, energia. A gente não tinha energia para tomar conta de tudo. Em 2007, nós tínhamos 27 a 30 funcionários. Tinha que tomar uma decisão. Na minha família, o meu padrinho, que tem 86 anos, eu sempre conto essa história, no almoço de domingo, eu cheguei lá e falei para ele, e para minha tia também, que deve estar com uns 80 agora, então, eu fechei a loja e vou vender pela internet. E o comentário foi um para o outro, pô, o moleque quebrou. O cara quebrou. Daí eu falei assim, não, vou vender pela internet. De novo, comentário na mesa. Pô, além de quebrar, tá louco. O que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Acho que tira a cerveja da mesa, né? Chega. Então, são decisões que, às vezes, elas não são compreendidas também. Né? Eu vim de família de empreendedores. Né? Meu pai teve loja, teve fábrica, minha família, meus avós tiveram fábrica. Então, tinha uma mentalidade de como fazer as coisas darem certo. Na cabeça deles era simplesmente girar a roda. Na cabeça deles era simplesmente faz sapato, vende sapato. Faz sapato, vende sapato. Armênio, eu já falei também aqui em algumas palestras, armênio não tem antepassado, né? Eu sou descendente de armênio, armênios têm antessapato. Que tudo na vida dos caras é sapato, sapato, sapato. Mas essa era a cabeça deles, né? Então, nós tomamos essa decisão em 2007 de fechar a loja física e montamos o nosso novo CD, nosso novo centro de distribuição. Só que aí, em 2008, 2009, nós falamos o seguinte, pô, esse negócio de centro de distribuição é tão fácil, né? Só tem um monte de prateleira, o sapato está lá, isso não parece ser muito relevante para nós, vamos terceirizar isso daí. Terceirizar, vamos deixar na mão de alguém. Porque, de novo, não tem tanta... não tem nenhum segredo. Cara, quando nós mudamos para Barueri, uma mudança de 4 dias,
24 caminhões, entre roupas e sapatos. No domingo, no quarto dia, foi no feriado do 7 de setembro, que caiu numa quinta-feira, porque também a gente não tem tempo para descansar. Feriado é dia de trabalho, para quem gosta de trabalhar, para quem é empreendedor, não tem tempo de férias, ok? Não existe, a gente aqui não é cara de CLT. A gente aqui é cara que não tem nada disso, ok? Só dando um recado aí para o pessoal. Só dando um recado aí para o pessoal. Quem gosta de férias, no way. Certo, Elton? O Elton não tira mais férias agora. Então, o que acontece? Mudamos. No domingo, toda a mercadoria estava no chão do CD, do centro de distribuição. Como se nada tivesse acontecido. A mercadoria só moveu de lugar. Tudo bem, só que agora a gente não achava absolutamente nada que a gente precisava despachar. Tomamos uma decisão errada. Colocamos uma coisa que parecia ser fácil na mão de um terceiro, e o terceiro se complicou inteiro, e, na verdade, nós descobrimos depois que, naquela época, não era tão fácil assim fazer 500 pedidos por dia com vários itens separados. Não era normal isso para a indústria logística brasileira. Por outro lado, uma decisão extremamente importante para nós foi a escolha do investidor. Em 2009, nós recebemos uma ligação da McKinsey falando, olha, tem um investidor americano querendo conhecer vocês. No primeiro momento, nós achamos que era trote, porque o cara era argentino, falava espanhol e tal. A gente achou, não, como que o argentino está ligado ao americano e tal? Mas depois nós descobrimos que não, era verdade. Nós recebemos um investidor americano, depois nós recebemos um segundo investidor americano. Até hoje a gente não sabe direito como esse segundo chegou, mas o que foi importante, nós tivemos uma escolha que propiciou a Netshoes pular de patamar, saltar de patamar, porque nós tínhamos um business, e não era nem um bom e nem um bad business, era um business. E existe uma diferença entre você ter uma ideia que está andando bem e você construir um negócio. São coisas diferentes. E, naquele momento, o investidor chegou para nós e falou assim, eu vou ajudar vocês a transformar isso que vocês acham super legal, que tem um futuro incrível, num business. E a escolha do investidor, nós utilizamos o mesmo critério que a gente utiliza até hoje, que são os valores. Porque, in the end of the day, o dinheiro ele é quase que o mesmo, né? É carimbado ali. O dólar é dólar. Mas quem a gente vai escolher, qual é o critério que a gente vai adotar? E nós adotamos o critério do cara que prometeu para nós que a Netshoes teria liberdade do jeito que ela sempre teve, ou seja, 100% de autonomia na nossa mão, e ele entraria apenas como um cara para financiar o crescimento da companhia. E aí nós falamos para o cara, tudo bem, legal, só que isso não é suficiente, porque não adianta nada só você entrar aqui e falar que vai deixar a gente continuar. Qual é a tua contrapartida? Como você pode ajudar a Netshoes? Ele falou, posso ajudar colocando vocês em contato com outros e-commerces, outras empresas de tecnologia que eu invisto, e vocês vão trocando os cases, vocês vão se relacionando, vocês vão vendo o que deu certo em cada região, e isso pode fazer com que vocês tenham umas boas ideias ou alguns acertos, enfim. E foi isso que determinou a escolha da Tiger, que foi o primeiro fundo a entrar na Netshoes em dezembro de 2009, e que propiciou a Netshoes a pular de patamar, porque realmente foi colocando a gente no caminho mais correto do business, ok? E por que eu falei para vocês aqui que ter uma ideia boa ou estar indo bem não necessariamente é um business, né? E 2012, praticamente, depois da entrada da Tiger, nós tivemos outros rounds de investidores, e nós colocamos um target, né? Colocamos uma ideia que como a Netshoes pode se desenvolver e qual seria o next step. Isso é muito importante vocês terem sempre em mente o que vocês querem atingir depois. Eu sempre brinco em casa que eu falo que, puxa, faz 2 dias que eu não recebo nenhum e-mail legal. O que é um e-mail legal para mim? É um e-mail que fala de coisas novas, é um e-mail que provoca, um e-mail que desafia a gente a pensar no próximo momento da companhia. E nós pensamos o seguinte, bom, uma empresa que começou
numa garagem, dentro de uma loja, foi crescendo, teve o primeiro investidor em 2009. Em 2011, nós abrimos Argentina e México, 2 operações internacionais, que a gente achava que falavam o mesmo espanhol, e depois nós descobrimos que não, por isso que a gente resolveu abrir as 2 ao mesmo tempo. O site teve que ser trocado do México. Mas aí depois tivemos novos investidores, 2013, 2014. Ok, mas qual pode ser o próximo caminho para a Netshoes? E nós decidimos uma possibilidade, uma das possibilidades era um IPO. E por que o IPO? O IPO, ele drive a companhia para a transformação da sua ideia, do seu trabalho, num business, de verdade, onde você precisa ter vários checkpoints, onde você precisa ter vários targets, várias metas para se atingir um ideal, para se colocar diante do mercado finalmente, e se tornar público e poder cumprir, obrigado, e poder cumprir com o que você idealizou, mas que você entregou também. E o fato da gente ter escolhido a Bolsa de Nova York foi uma escolha ousada. Afinal, nós somos a primeira empresa brasileira ou nascida no Brasil a abrir o capital diretamente em Nova York. A ousadia faz parte do nosso DNA, para estar sendo comparados com outras empresas do mesmo segmento. Hoje existem pouquíssimos e-commerces no mundo, né? Vamos melhorar isso. Hoje existem pouquíssimos e-commerces com relevância no mundo. Fica muito difícil de você ter comparáveis, fica muito difícil de você entender quem está fazendo um trabalho muito bom, menos bom, melhor, enfim. E aí, aqui no Brasil, nós temos um único exemplo, né, que é o grupo da B2W, listado aqui no Brasil, e nós decidimos ir lá para Nova York para poder estar jogando o campeonato mundial, sendo comparado com outros grandes players de todo o mundo. E isso forçou a Netshoes a dar aquele salto que eu comentei com vocês aqui. O salto não é o salto pelo fato do IPO. O IPO é uma consequência de tudo que a gente veio fazendo, dos controles que a gente veio colocando na companhia, da governança que a gente vem aplicando dentro da companhia, e com tudo isso, dos layers adicionais necessários para a companhia se tornar um business, e isso fez com que a Netshoes atingisse mais um step na sua história. E, obviamente, a gente está sempre pensando qual vai ser o próximo, né? Deve ser até uma das perguntas aqui, qual vai ser o próximo? É isso que a gente está sempre pensando, elaborando, e, obviamente, que agora o tubo abriu, porque nós conectamos uma linha direta com o mercado de capitais, e isso ajuda a Netshoes a ter gasolina, buscar o crescimento, as iniciativas, mas, por outro lado, traz uma responsabilidade para o time, uma responsabilidade para mim, uma responsabilidade para todos, porque a Netshoes agora ela é pública e precisa mostrar exatamente o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim para o mercado. E isso faz com que, de novo, como eu coloquei aqui para vocês, aquela ideia inicial vá ganhando corpo, step by step. E aí eu trouxe aqui para vocês, praticamente é um vídeo que nós fechamos no mês de julho, é um vídeo novo, a gente vai apresentar hoje praticamente em primeira mão, tudo bem que nós estamos no live streaming também, né, do YouTube, então, ou seja, não é só para esse seleto grupo aqui, mas a gente vai apresentar um pouco das imagens, de como foi um dia incrível aí da nossa história. Se eu passasse os dias incríveis da nossa história, a gente podia fazer aqui 2 horas, com 200 vídeos de 1 minuto, mas a gente selecionou do IPO, que é um momento muito legal.
todos, agradecer primeiro, agradecer o esforço de todos, todo mundo junto, não deu para trazer todo mundo aqui, mas we are together, não? We are together. Vamos lembrar desse dia para sempre como mais um dia importante. Thanks, guys. Go Nets! Cara, incrível isso aí, incrível. Deixa eu me recuperar um pouco aqui desse vídeo. E o que é importante aqui passar para vocês? Tirando a sacanagem do terno, tá? Teve uma boa discussão disso e o Elton me bloqueou no dia, na verdade. E a gente queria inovar lá na bolsa também, né? Apesar que entre nós aqui eu já fui para a bolsa de tênis, tá? E jeans. E aí agora abriu o protocolo, então já pode entrar de jeans, mas não conta isso para nós, ok? Quebra regras, fuja da zona de conforto, cara. Se vocês acham que a gente está aqui brincando, se a gente está aqui ok, ou que a gente está aqui satisfeito, forget. Ninguém está aqui ainda aposentado, ninguém está aqui na zona de conforto. Como eu falei, isso é mais um step. Vamos continuar perseguindo os nossos sonhos, os nossos ideais, o que a gente acredita. É importante vocês manterem dentro de vocês muito forte os ideais e o que vocês acreditam. Eu sei que ao longo do caminho a gente pode ir moldando isso, mas precisa manter esse que a gente chama lá dentro de inconformismo positivo. Tá legal, mas dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Dá para buscar novos modelos. Dá para buscar quase que todos os dias desafiar o modelo. E isso é importante para a gente. E a Netshoes veio desenvolvendo isso ao longo do caminho. Porque, de novo, a gente não ficou parado, sentado em cima de um modelo que foi criado em 2002. Alguns exemplos aqui. Marcas próprias. Nós identificamos que os clientes tinham desejo por alguns produtos que não tinham na Netshoes. Tá bom, mas não tem na Netshoes, a Netshoes pode trazer isso para o cliente? Pode, mas também não tinha no mercado brasileiro, não tinha no mercado argentino. Como a gente vai fazer isso? Marca própria, vamos desenvolver o produto, vamos então trazer o produto. Outro modelo que eu expliquei um pouco para vocês foi o Marketplace também, que é um modelo que agora já está mais comum, mas que precisava ser desenvolvido. Outro exemplo também foi a própria Shoe Stock, para as mulheres aí que conhecem, era uma loja que tem 30 anos, a alegria das mulheres. Ela tinha 30 anos, ela foi cansando o modelo dela, foi encerrando as suas atividades, a Netshoes foi lá, entendeu que aquilo tinha um incrível potencial, mas estava cansado. E o que a gente fez com a Shoe Stock? Remodelou a loja, relançou a loja agora com 1.000 metros quadrados de experiência, só que nós já incorporamos o Omnichannel como a gente acredita que tem que ser. Integrado ao site, integrado ao app, integrado a toda a experiência do consumidor, onde loja física ou loja virtual são absolutamente a mesma coisa. Óbvio, é o nosso piloto aqui, a gente está testando esse modelo e tem muita coisa ainda para ser colocada, mas a gente precisa, sim, estar sempre desafiando o modelo. E, por outro lado, tem uma parte fundamental de tudo isso, que é com quem vocês se relacionam. E o nosso relacionamento são com os clientes. A Netshoes tem, hoje, o melhor serviço do país. Isso não sou eu que falo, eu falo pra caramba isso, mas isso é medido por outros. No caso, o Ibope, né, divulgou isso publicamente. A Netshoes tem o melhor NPS, o melhor Net Promoter Score do país. E por quê? Primeiro, pela verdade que a gente acredita. A gente acredita no que a gente promete. Se prometeu entregar em meio-dia, hoje nós temos entrega no mesmo dia para São Paulo, para o Rio de Janeiro em algumas áreas, para Recife. Se a gente acredita nisso, aliás, se alguém aqui estiver comprando na Netshoes nesse momento, na Zatini, dá para receber hoje ainda, tá? Então, vocês podem aproveitar aí na folga o app. E o app, pensando nos clientes, o que a gente identificou também? Tem o melhor serviço,
os clientes gostam muito da gente, a gente gosta pra caramba dos clientes, e a gente faz o máximo possível para atender os clientes tendo a nossa promessa. Isso é uma verdade. E a gente tenta sempre melhorar como a gente está relacionado com eles. Eu não sei se vocês sabiam, mas mais de 80% dos celulares aqui no Brasil são pré-pagos. E aí, o pré-pago deduz o seu plano de dados. E você precisa pagar por isso. O que a Netshoes fez? O primeiro varejo no mundo a desenvolver o Free Navigation, navegue grátis. Então, você pode acessar o app ou navegar no M da Netshoes, que você não vai estar deduzindo o seu plano de dados. Isso foi uma inovação que a gente trouxe para o mercado. Hoje, já tem outras bandeiras, outros sites fazendo a mesma coisa. Então, de novo, importante aqui vocês carregarem conformismo positivo, não confunde isso como um mantra e deixar isso com a sua ideia extremamente fixa, mas sim desafiar o modelo que foi criado, mas que e ele deve receber os upgrades necessários. E aí, por último aqui, para resumir toda a nossa conversa, eu acho que isso eu não preciso pedir para ninguém aqui no campus, seja apaixonado pelo que você faz, né? Porque durante esse caminho, a gente vai deparar com muitos obstáculos. A gente vai deparar com muitos obstáculos. O time que foi montado é um time, como eu falei para vocês, um time resiliente, de confiança, com autonomia, mas esse time é muito importante, ele também tem que saber dar bad news, notícias ruins para vocês também. A gente precisa ter essa resiliência para suportar essas notícias, que elas vão fazer parte, sim, do nosso dia a dia. Mas a paixão ela é fundamental para manter a vontade, para manter o otimismo. Mesmo em tempos difíceis, né, a gente está aqui praticamente no 3º ano seguido de crise no Brasil, de uma crise profunda. Esse ano está um pouco melhor em termos de crescimento de PIB. O que a Netshoes não vende PIB, outro dia escutei essa frase, eu gostei dela, a gente não vende PIB, a gente vende um monte de coisa, menos o PIB. Mas vocês precisam ter a paixão alimentando essa resiliência, esse inconformismo, porque o cenário, ele não está aqui, a gente não pode se acostumar com esse cenário. A gente precisa fazer parte da mudança do cenário. E eu acho que o trabalho que o campus faz aqui também, muito forte, para incentivar isso dentro de cada um de nós aqui. Então, é importante manter tudo isso forte, conectando as premissas básicas aos valores de vocês, ok? Por último, vou mostrar um vídeo onde a gente tem orgulho, muito orgulho, de contar alguns cases dos clientes, de algumas coisas que a gente vem desenvolvendo, que resumem um pouco dessa paixão e desse inconformismo que nós temos dentro de casa, para cada vez mais melhorar a vida do cliente, seja num simples no navegue grátis dentro do app, seja na entrega no mesmo dia, seja na entrega no mesmo dia com bicicleta para não poluir o ar, ou seja, a gente também está utilizando foi a primeira empresa a utilizar a entrega no mesmo dia com bicicletas. Então, tudo isso a gente vem fazendo, e aqui eu trouxe alguns cases para vocês também. Aqui é o Ricardo da Netshoes, uma entrega para o senhor. É a camisa que vem com a torcida.
No, no puedo creer. Hola, maestro. Aqui está o seu tênis. Ela agora, no momento, ela está ocupada. Ela está tomando o cafezinho dela. Netshoes! Isso aí é muito legal, cara. Bom, antes de a gente ir para as perguntas, queria falar que tenho muito orgulho do time muito forte, muito comprometido. Hoje a Netshoes tem quase 2.500 colaboradores, Brasil, Argentina e México. Lembrem dos 27 em 2007, hein? Ok? Ou seja, 10 anos depois, aí 100 vezes mais. E, de novo, mantendo os valores, mantendo a humildade, mantendo o pragmatismo e acreditando em tudo que a gente faz. Isso é extremamente importante. Não desistam nunca. Não desistam nunca. Barreiras vão acontecer, obstáculos vão acontecer. Não desistam. Obrigado. Vamos para as perguntas. Valeu. Valeu, cara. Legal. Vamos deixar nesse slide aqui. Isso, pode deixar. Já foi. Não, tira esse aí da fotinho, vai, põe aquele. Põe aquele último, dá para... Ele tá... Sou eu que estou controlando? Aí, deixa aí. Boa. Legal. Bem inspirador, hein, Márcio? Bela história aí. Cara, bem legal. Bem legal. Aliás, convido o pessoal... Tem um livro da Netshoes, a gente acabou de lançar também, faz um mês, e ele conta alguns detalhes picantes aí da nossa história. E, assim, tem uns detalhes, tanto... todas as histórias onde nós tivemos... A maioria do livro é um livro de superação, né? Porque é o que a gente faz aqui. Quando você está desenvolvendo um business e, de novo, começou numa loja, você tem várias histórias para contar. E o livro retrata bem aí o livro vai até meados de 2013 a 2014 e conta bastante histórias. Eu recomendo a todo mundo. Legal. Inclusive, eu li o livro, terminei ele semana passada. Boa. Vou perguntar uma coisa, assim, acho que como todo empreendedor, a gente sabe que time é uma coisa extremamente importante. Você acabou de mencionar que você chegaram a 2.500 colaboradores. E eu vou perguntar, na verdade, sobre seu primeiro colaborador, o Agop, seu primo. Conta um pouco como foi essa relação e a importância dela como teu cofundador da Netshoes e como vocês se complementavam como sócios. Então, Danilo, acho que tudo tem um motivo, né? E a história do sócio, o sócio ele tem que ser complementar. E a minha vida com o Agop, enquanto ele esteve trabalhando junto comigo e depois, por motivos pessoais, ele preferiu sair do business, hoje vive até fora do país. Mas o que aconteceu sempre foi, primeiro, uma relação de confiança total, e por causa disso a gente conseguiu dividir bem as tarefas. Então, dividindo bem as tarefas, isso, de novo, ganha velocidade, ganha confiança e você consegue desenvolver o business. Então, o complemento, a cumplicidade é muito importante e foi fundamental nisso. A chegada do Márcio, que é o primeiro cara também que esteve com a gente desde o início, foi a mesma coisa. E, de novo, isso você controla num time pequeno, depois você precisa começar a montar processos. Mas eu acho que serve como base e o que eu recomendo é que na escolha dos sócios, realmente você tenha essa visão de complemento e não do mesmo skill, né? Bem legal. E uma segunda agora. Vocês tiveram vários momentos aí bem assustadores, eu diria, desde quase falir lá no começo com a loja do shopping, até abrir o primeiro CD, ter que fazer o IPO agora no final, receber aporte de dinheiro, são vários momentos assustadores, assim. Qual foi o momento que mais te deu medo em toda a história da Netshoes, assim?
Você ficou sem dormir. Então, sem dormir, Sempre, normalmente né? são os gêmeos que eu tenho em casa que... Aqueles dois ali, eu tenho uns 4, e os caras, aqueles dois, eles são premiados. Eles ocupam minha cama e eu tenho que sair da cama, né? Então, assim, você tem que ter serenidade em toda a sua história, porque os problemas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E você tem que saber transformar isso em solução, e você tem que aprender com eles rapidamente. Então, essa é uma lição que a gente foi tomando. Mas, em muitos momentos, sim, a gente ficou mega preocupados, né? Vou citar alguns aqui. O fechamento da loja do Ibirapuera, onde isso foi em 2001, né? Nós tínhamos 6, 7 funcionários com 0 de capital, para não dizer que ele era negativo. Ficamos muito próximos a fechar o negócio, como 70%, 80% dos negócios aqui do Brasil fecham nos primeiros 5 anos, se eu não estiver enganado, né? Então, esse foi um momento... Só que esse era um momento, eu posso te dizer, que a gente estava muito imaturo, né? Com 1 ano de companhia, você dá um passo maior do que a perna e o resultado foi praticamente fechamento. Esse deixou a gente mega preocupados. Mas, por outro lado, foi o passo que forçou a Netshoes a abrir o online imediato. Nós tínhamos o plano de vender online, mas, num primeiro momento, nós escolhemos abrir uma segunda loja. Com essa loja fechada, sobrou estoque. Tinha um mega estoque. A casa do meu primo do Agope, ele entrava e tropeçava em caixa de sapato. Foi todo estoque para a casa dele, tá? Eu morava num apartamento de 60 metros, não cabia no meu, né? No dele cabia um pouco mais. Mas aí, cara, o que nós vamos fazer com esse estoque? Vamos abrir um online. Então, de um fechamento, de uma quase falência, a gente transformou isso no business. Por outro lado, eu contei a história acho que teve 2 histórias incríveis. A primeira foi do centro de distribuição, onde, depois de 3 dias de mudança, o outro centro não estava preparado. E, no domingo, às 8 da noite, nós estávamos com quase 3 mil pedidos na tela, sem a mínima ideia de como separar os produtos. Imaginem 10 mil metros quadrados, todos os produtos ali. E aí? O que vai acontecer no dia seguinte? A Netshoes vai ser massacrada em praça pública, né, onde a gente não vai ter direito, não vai ter como responder. E nós tivemos uma solução que foi montar um WMS no Excel, e saímos de lá praticamente, ficamos lá, viramos a noite, e acordamos no dia seguinte com um mini sistema manual, mas esse mini sistema Excel manual ajudou a gente por 2 semanas a colocar a casa em ordem, e a gente passou por mais uma, né? E teve a última, que foi uma que foi bem legal. A gente estava no meio de uma troca de plataforma e, de repente, o site caiu, né? E caiu, não tem venda, não tem nada. E, quando eu liguei para a tecnologia, eles falaram que foi um problema pesado. A gente perdeu o disco principal, tinha que recuperar do backup. Ok, até aí, tudo bem. Quanto tempo demora? 16 horas. Falei, legal, né, cara? 16 horas fora do ar. Só que, durante o processo, eles descobriram que podia demorar 40 horas. E aquela história que ninguém sabia. E isso foi incomodando demais, porque machuca muito você ver que você não fez uma previsão, você não tinha feito uma previsão de algumas possibilidades que iriam acontecer, e aí você se castiga um pouco. Não era um momento crítico, onde ficar fora do ar, você, obviamente, não é legal, mas isso machucou demais, e depois de lá em diante, a gente nunca mais caiu, a gente nunca mais ficou fora do ar por tanto tempo, e serviu de uma baita lição para nós. Tem mais uma curiosidade, acho que essa é rápida. A gente voltou em 8 horas. 8? Meu Deus do céu. Quanto dinheiro isso significa de perda aí? Mas eu acho que o dinheiro... Cara, o dinheiro, assim, a imagem, a reputação, a credibilidade, né? E o dinheiro acaba sendo uma consequência de tudo que a gente faz. E quando você vê o site fora do ar, fica todo mundo triste. Você entra na Netshoes, parece um velório, né? O que aconteceu? Aí ninguém fala nada. O que aconteceu? Ninguém fala nada. De repente vem um cara e fala, então, vai demorar tanto tempo. Porque o que está fora do ar a gente sabe, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço
é para ver se está tudo à venda, né? Óbvio. E está vendendo, tem um site, mas você precisa... Por isso que eu falo, o time comprometido ele sofre mais junto com você do que simplesmente uma questão financeira. Então, isso é legal, porque quando aí você percebe que realmente está todo mundo comprometido. Se você entrar no Netshoes, o site está fora do ar, está todo mundo rindo, cara, alguma coisa está de errado. E não é no site, é lá dentro. Tá? Tem uma dúvida, muita curiosidade, que é o Cello e o Marcinho estão com você ainda? Estão comigo ainda. O que eles fazem hoje na Netshoes? O Marcinho, que é o Cello e o Marcinho são irmãos, tá? São dois caras mega grandões, assim. E ele chama Marcinho, mas ele é muito maior do que eu, tá? E é que ele quebrava meus carrinhos quando eu era criança. E o Marcinho hoje é o diretor de logística e ele toma conta de todos os centros de distribuição. Então, são 3 centros de distribuição. O Zumbido voltou, né? Voltou o Zumbido. São 3 centros de distribuição, ele toma conta de todos eles. E a área, talvez, hoje, da Netshoes mais premiada. Né? Recentemente, a gente recebeu, novamente, tricampeão pelo E-Commerce Brasil como melhor logística do país. É o único tricampeão em todas as categorias. E o Cello, o irmão dele, o Marcelo, ele é diretor comercial da Netshoes. Ele trabalhou muito tempo com a Gopo e ele hoje atua na compra e venda de produto. Né? Legal. Bem legal. No final do livro acabaram mencionando se eles ainda estão ou não, eu fiquei curioso. Não, e é legal porque esses caras começaram... o Marcinho começou com a gente com 17 anos, né? Eu tinha 25, o Agupo 20, o Marcinho 17 e o Cello 16. Então, deu para explicar por que o Ibirapuera foi meio mal, né? Enfim. Legal. Vamos abrir para perguntas da plateia agora. Quem tiver perguntas, levanta a mão. A gente vai levar o microfone até vocês, tá? Peraí. Ainda não está aqui embaixo. A minha dúvida... Bom, meu nome é Vitória. E a minha dúvida é por que não terceirizar a distribuição no começo? Então, Vitória, eu comentei aqui, a gente tentou achando que distribuição... Você diz distribuição é o final, é quando vai para o cliente? Quando vai para o cliente. Não, quando vai para o cliente, a Netshoes ela controla toda a cadeia, exceto entregar para o cliente. E por que isso? O Brasil é muito grande, né? O Brasil é um país continental, e isso para nós é importantíssimo. O Brasil ele tem uma característica totalmente diferente de países pequenos, países desenvolvidos já. Tem um mundo para se desenvolver. Né? As cidades principais, São Paulo, Minas, Rio, são desenvolvidas. Quando você foge dessas cidades, você cai num nível de desenvolvimento muito menor em termos de varejo, em termos de oferta, e com isso faz com que o e-commerce seja uma solução para que você democratize. Então, acho muito legal hoje entregar uma bicicleta por R$1.000, que é um preço, ou R$500 que seja, num preço extremamente competitivo, lá em Manaus, ou até numa região distante da capital, de Manaus, por exemplo, no Amazonas. A gente tem casos aqui que a bicicleta foi de canoa entregar para o cliente. Então, esse é um ponto que o Brasil ele é democrático, a gente ajudou nesse processo a democratizar a oferta, demanda, entrega e serviço. Mas, por outro lado, não dá para você ter um único distribuidor, porque você não vai ter escala, é um negócio difícil. E a Netshoes hoje ela desenvolveu quase 25 parceiros ao longo para atender o Brasil todo, Argentina e México, onde a gente entrega os produtos para eles, prontos, fechados, embalados, tem uma super integração com esses caras, e eles sim fazem entrega para o cliente. E a maioria, posso te dizer que talvez mais de 95% a 98% dos e-commerces utilizam rede de terceiro para entrega. Obviamente, num país menor, onde você pode ter mega concentração, você até pode ter a sua própria rede entregando. Mas hoje, mundialmente, se utiliza terceiros na entrega de produto. Legal. Próxima questão. Ali no meio. Aonde? Bom dia, Márcio. Bom dia. Antes de mais nada, parabéns aí pela história do Netshoes. Muito legal ouvir você mesmo falando isso. E
A minha pergunta é sobre algo que você falou no meio da palestra, que é o próximo nível. Eu quero saber quais são as dificuldades, os desafios hoje da Netshoes para chegar no próximo nível e como que você imagina a Netshoes daqui a 10 anos, onde vocês estarão, o que vocês vão estar usando. E é isso aí. Eu acho que o desafio principal hoje é interno, tá? É você ter o time focado e poder de execução, né? Quando você atinge um certo nível e você quer continuar naquela velocidade, você quer continuar tendo a mesma entrega, o desafio maior eu vejo como interno. Porque quando a gente olha o desenvolvimento do digital, para vocês terem ideia, o Brasil hoje está em torno entre 3% a 4% de toda a mercadoria vendida ainda é vendida pela internet. Ou seja, nos Estados Unidos a gente já está em torno de 15%. Tá? Tem um super espaço para a gente caminhar. Ninguém tem dúvida aqui que o relacionamento digital, as transações digitais vão crescer. Então, a gente está no caminho certo. Tem muito espaço, a transformação está acontecendo e, como eu te falei, meu grande desafio é manter o time motivado, o time forte, entregas fortes e rápidas, consistentes. Daqui 10 anos, cara, assim, o nosso mantra é atingir a liderança, né, em serviços e vendas digital. E, obviamente, o mobile veio de uma maneira avassaladora. A gente já tem hoje praticamente em torno de 40% das nossas vendas já são feitas pelo mobile. E eu posso te dizer que isso é o pedido fechado no mobile, né, no celular. Mas a gente sabe que ele participa da venda em mais de 60%. No modelo de atribuição, né? O Google adora modelo de atribuição. Mas eu entendo que a Netshoes ela vai ampliar, tem possibilidade de ampliação do seu negócio como core, mas em produto e serviço, usando muito uma plataforma digital, e é isso que a gente persegue, mantendo o nosso serviço como na qualidade super alta. Legal. Próxima pergunta. Bom dia, Márcio. Bom dia. Primeiramente, parabéns aí pelo IPO, colocando não só a Netshoes no novo patamar, mas também o e-commerce brasileiro. E a nossa bandeira lá, né, cara? Exatamente. Nossa bandeira lá. A gente não pode ter síndrome de vira-lata aqui, viu? O Brasil tem ótimos caras, ótimas oportunidades, tem um péssimo governo. E isso a gente precisa ter a nossa consciência aqui de escolher melhor mesmo os caras, para aí, o dia que tiver uns caras bons lá, cara, ninguém segura o Brasil. Exatamente, são os empreendedores que vão fazer isso. Exato. E, nesse sentido, você salientou muito na sua apresentação a importância do time e da empowerment, né, a autonomia para eles gerar, construir e fazer essa grande história que vocês fizeram ao longo desses últimos anos. E o IPO ele traz também algumas coisas para uma empresa, né? Então, um controle da SEC, controle dos investidores, uma visibilidade do plano que vocês estão fazendo ficar visível para todo mundo. Como que isso trouxe junto ao time de vocês? Como que eles sentiram isso? E se vocês estão trazendo alguma coisa para mostrar para a equipe algumas atividades que eles vão ter ainda essa autonomia, que é um valor muito forte junto à Netshoes? Cara, é uma boa pergunta. Assim, acho que tem duas frases aqui que podem resumir um pouco o meu pensamento. A primeira é a frase do Uncle Ben, do tio do Homem-Aranha, né? Quando ele fala que grandes poderes, maiores responsabilidades. Acho que isso está implícito no time. E a segunda é a famosa frase da Pirelli também, que não existe potência sem controle. Então, são duas frases que a gente carrega muito lá dentro, pelo seguinte: a responsabilidade agora, como você bem falou, a divulgação dos nossos planos, resultados, ela é praticamente pública. Então, você precisa ter um acompanhamento disso melhor dentro de casa. E a gente, obviamente, a gente veio crescendo ao longo do tempo, porque conforme você vai se preparando, tem um treinamento, né? Ninguém quer disputar jogo mundial sem passar pelos outros campeonatos. Tem time que caiu ontem, mas tem um monte você quer chegar lá no Mundial, né? E com isso, a gente veio se preparando, colocamos alguns layers de proteção e de controle. Obviamente que hoje os projetos são melhor avaliados,
tenha um acompanhamento do começo, meio e fim, porque não adianta ter só a iniciativa. Tem que ter a acabativa. Foi uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo do tempo. Está crescendo, está tudo bem, e aí você, às vezes, não dá atenção para algumas coisas. Tudo bem que quando você é private, você tem esse grace period, você tem essa vantagem. Agora, não. Agora, a gente tem que fazer acompanhamento desde unidades de negócio grande até unidades de negócio pequenas. Então, o que eu te falo é, Netshoes veio treinando, veio se adaptando, veio criando alguns layers de proteção, e a governança, nesse caso, é importante para que você tenha seguidos reuniões e alguns checkpoints de controle para que você acompanhe desde, de novo, unidades que estão grandes, indo bem, até unidades que não estão indo. Vou complementar com uma pergunta, já que ele falou do IPO, antes de liberar ali. Você tinha um mantra, Márcio? Você ainda tem ele? Do a gente vai dominar tudo? Não, mas eu não sei onde saiu isso. Acho que saiu numa revista ou saiu no livro, né? Óbvio que eu acho que quando tem espaço, você tem que assumir logo o espaço, né? Então, a Netshoes, ela carrega muito da minha característica. Eu sou um cara agressivo, não com pessoas, mas no business. Em qual sentido? A gente precisa, se tem 3% de penetração online, significa que tem 97% do outro lado, né? A história da pizza. Cara, se tem 97% do outro lado, eu quero estar do outro lado, eu não quero estar do lado do 3%. Então, acho que nesse sentido, sim, a Netshoes tem um time que enxerga as possibilidades e a gente vai estar sempre olhando tudo que tem por aí. A gente não vai, de novo, zona de conforto não é na Netshoes, cara. Zona de conforto, Brasília. Legal. Próxima pergunta. Márcio, meu nome é Fred. Primeiro, parabéns, e eu fico impressionado e também muito feliz em saber que você está trazendo aqui 2 temas que eu pensei que já tivessem sido extintos. Primeiro, trazer a empresa familiar, ainda acreditar nesses valores, tá? E segundo, você falou muito de ética, Sim. O que hoje nós não temos, né? Isso só nos livros. Você se sente, pelo que eu vi, você é um personagem muito importante dentro da empresa. Não sei se você é um técnico ou você é um jogador como o Neymar. Eu pergunto, essa filosofia, você já pensou, se você sair da empresa, a Netshoes continua competindo no mesmo patamar, por exemplo, de uma empresa estrangeira como o AliExpress? Vamos lá. Eu acho que ter o Márcio dentro da companhia, você também tem outros exemplos, né, de pessoas que movem algumas companhias. Você pode pegar o próprio Jeff Bezos, que está na Amazon desde 97, da sua fundação. Mesmo o cara tendo assumindo o top ranking da Forbes, ele está lá comandando firme e forte no seu dia a dia. Então, não vejo um problema você ter algumas figuras ou personagens, como você usou, como o Márcio, como o Cello, que nós estamos dentro da companhia, fundadores praticamente, trabalhando e motivando e disseminando o que a gente chama de cultura. Né? Hoje a gente fala muito, pegando um pouco do seu gancho, familiar, essa empresa tem uma cultura, mas o que é a cultura da empresa? Para mim são os valores. E os valores praticados, para mim, significam cultura. E eu não vejo um problema, mas a gente trabalha dentro da pergunta anterior até, onde a gente fala um pouco da governança, de pontos de controle e de entendimento da disseminação dessa cultura, desses valores, para que a empresa rode cada vez mais sozinha. Porque se ela depender, e hoje ela não depende do Márcio para tomada de decisão, mas se ela depender, ela vai estar sempre limitada. Então, o meu entendimento é um mix entre a manutenção dos valores familiares e da ética, de tudo que a gente aprendeu de quando era criança, de tudo que a gente aplicou na formação do business, com a disseminação disso e a multiplicação disso. Esse é o principal desafio. Esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje dentro da companhia, para que amanhã, depois,
você não escute comentários como, nossa, o Márcio não faria desse jeito, né? E a gente escuta ainda hoje dentro da Netshoes, ah, se o Márcio vê isso, né? E eu circulo para caramba, fico andando para lá e para cá o dia inteiro. Então, eu acho que a combinação ideal, um balance ideal aqui, seria, assim, a multiplicação disso. Mas não vejo como um problema você ter a figura ou alguns personagens, porque, para mim, isso faz parte da construção da companhia. Legal. Próxima. Márcio, parabéns. Aqui. Parabéns, é um exemplo para a gente, empresários brasileiros, você está fora representando isso, parabéns mesmo. Da sua venda online, acredito que no início teria sido, a concentração dela estava no Sudeste, né? Hoje, quais as regiões que têm crescido em consumo? Tá, no início, a concentração, você tem razão, na verdade, ela estava em São Paulo, né, para ser mais preciso, e ela era concentrada na classe A. É muito engraçado, a gente vendia muito tênis caro. Eu sempre vou para o tênis, tá? Porque era o que a gente começou vendendo, e os tênis mais vendidos eram acima de R$500. Isso em 2002, ou seja, quase tênis de R$1.500 hoje, tá? Como referência. Então, ele começou super concentrado na classe A, que são os first movers, né? São os early adapters que a gente fala, são os caras que mais estão ligados em tecnologia e que tinham acesso à internet. Hoje, o que a gente veio percebendo praticamente em 2012, 11, 12 para cá, é que isso se tornou... Teve duas características. Com certeza, o Nordeste teve uma ascensão muito forte, mas dentro do seu peso, ok? Mas o que chama atenção com a internet nas vendas é que a venda para o interior, se você comparar produto interno bruto de capital versus interior, ela não é equalizada com a venda. A gente vende mais para o interior do que para a capital proporcionalmente, o que demonstra um pouco daquilo que a gente comentou, no sentido de o interior não ter o mesmo nível de ofertas que as capitais provêm. Essa é uma característica que acontece, e não só no Brasil, na Argentina é a mesma coisa. Os interiores compram mais proporcionalmente do que as capitais. Legal. Aqui. Fazer só um momento, fazer uma pergunta aqui tá vindo do YouTube, do Alan. A Netshoes agora está com alguns vídeos para mostrar produto nas páginas. Isso é uma inovação de vocês ou vocês trouxeram alguma inspiração de algum lugar? Não, cara, a gente, se eu não me engano, foi 2009, foi logo depois do Zoom. Não, 2007, na verdade, nós começamos com vídeo. E foi bem legal, porque nós tínhamos um programa de TV também. Essas coisas eu não conto tudo em uma hora, né? Mas a Netshoes tinha um programa de TV coligado com um canal, onde a gente ia para o ar por 30 minutos, falando dos produtos e tal. Primeira vez que a gente foi para o ar, colapsou o site e o sistema de telefone, né? Ou seja, a gente saiu do ar, completamente. Depois a gente aprendeu que não dava para ficar 30 minutos no ar, vamos ficar só 5, porque daí não dá tempo de colapsar. E ele falou, pô, cara, pensei, por que não o vídeo? Porque o vídeo conta muito mais, principalmente para itens mais complexos, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, ou até um lançamento. Você pegar um tênis hoje de R$1.500, se você explicar por que ele vale R$1.500, né? E nós lançamos o vídeo, se eu não me engano, entre 2007 e 2008. E aí depois a gente percebeu também que esses vídeos já existiam na internet, então ele perdeu um pouco até de relevância, mas agora a gente está voltando mais no sentido de curadoria, né, para te ajudar na tomada de decisão e também mostrar algumas características dos produtos. Legal. Mas faz 10 anos já que tem vídeo na página. Que teve, né? Interessante. Quando ainda nem tinha câmera direito boa, né? O estúdio era uma coisa surreal, né? O estúdio feito de madeira, com uma câmera gigante. A câmera do cara era desse tamanho. E pior que demorava muito para editar. O pior do vídeo não é a câmera, é a edição, né? E depois a gente criou um modelo onde tinha o pessoal que editava lá dentro mesmo. E foi uma excelente experiência virar diretor, né? De gravação. Entre uma das habilidades de empreendedor. Oi? Entre uma das habilidades como empreendedor. Faz parte, cara. Assim, eu acho que o legal de quando você começa um business é que você conhece o business inteiro, né? Você passa por todas as... se o cara chegar para você e falar, não, mas demora 3 horas para editar, você pode virar para falar, eu faço em uma.
deixa ele fazer em 50 minutos. Mas você conhece os processos. E isso ajuda muito, e é por isso que você inspira e move o time. Porque você conhece. O líder não demanda, o líder explica como fazer. E aí, se ele confia em você e entende por que você está fazendo isso, ele vai te seguir. A Netshoes nasceu ali na Maria Antônia, então tinha muitos estudantes, né, no começo. O time era praticamente... Eu era o mais velho, né? Então, eu com 25, tinha 17, 18, 19, primeiro emprego de todo mundo. E aí o primeiro emprego, em 2002, com internet, não parecia ser muito promissor naquela época, né? E ali tinha jornalista, economista, administrador, eles faziam qualquer curso ali no Mackenzie. A gente falava, você quer ser estagiário? Eu quero, entra aí. O que eu vou fazer? Você vai passar cartão, você vai tirar foto, você vai editar fotos, você vai digitar... no começo, você tinha que digitar a descrição do produto. Cara. Tinha que... esse sapato tem sola de borracha, cabedal de couro, e ninguém sabia o que era cabedal, ninguém sabe o que é cabedal. Então, assim, você tem que realmente ir desbravando, e foi muito legal, porque, de novo, você vai aprendendo cada step do seu negócio. Legal. Próxima pergunta. Olá, bom dia, Márcio. Eu sou o Juan. A primeira coisa que eu queria parabenizar, fiquei muito feliz quando você falou que você quis jogar o jogo de alto nível, fazer o IPO lá. Eu acho que é uma inspiração para os empreendedores brasileiros. Tem uma empresa com relevância global. E falando em relevância global, e você tinha falado no Bezos, minha pergunta é sobre a Amazon. A Amazon é uma empresa hoje lá nos Estados Unidos, todo mundo tem medo, né? Porque eles estão jogando em vários verticais, estão em vídeo, tem um marketplace muito forte, agora compraram a Whole Foods. E aí, como o core da Amazon é e-commerce, vocês vão ser muito comparados à Amazon. E aí minha pergunta é essa, como é que você vê a Amazon hoje e o que é que vocês querem expandir para outros verticais também? Vocês vão oferecer fulfillment como a Amazon, por exemplo, fulfillment by Netshoes. Queria saber, assim, no longo prazo, como você vê a Netshoes comparada à Amazon? Cara, a Amazon, quando nós começamos a Netshoes, nós não tínhamos nenhuma inspiração, né? Não existia naquele momento ninguém que vendia esporte online. Nós começamos vendendo esporte online. Depois de um tempo, a Netshoes foi comparada às Zappos. Tinha as Zappos nos Estados Unidos que vendia sapato, a Netshoes vendendo artigo esportivo no Brasil, as duas com o mesmo tamanho e o mesmo mantra, o mesmo foco no cliente, que essa é uma característica que diferencia muito a Netshoes em relação aos outros e-commerces, né? A Netshoes é muito conhecida mundialmente pela sua fortaleza e seu foco no atendimento ao cliente. Mas depois que a gente começou a entender um pouco a geografia e como funcionavam, quem eram os grandes players, e recentemente, de verdade, a Amazon ganhou uma exposição incrível, né? Por tudo que aconteceu nos Estados Unidos, com fechamento até de lojas físicas e o caminho drivado para o mundo digital e tudo isso. Eu considero a Amazon uma grande inspiração. Eles são caras que, praticamente a cada 6 meses, estão lançando novos serviços. Então, streaming de vídeo. Hoje, eles estão trabalhando um pouco de inteligência artificial já com seus próprios produtos. O próprio marketplace. A Amazon tem uma cadeia incrível de sellers conectadas. Considero eles uma grande inspiração. É um concorrente, né, também. E a gente entende que, sim, tem algumas coisas que a gente pode aprender com a Amazon. A gente está analisando as possibilidades, mas a realidade Latino-América, a realidade aqui da América Latina é diferente. É muito mais complexa e a Netshoes quer julgar, entendendo um pouco o que a Amazon faz, o que outros caras, a gente não analisa só a Amazon, a gente analisa todos os outros players e nós temos os nossos planos de como, dentro da nossa geografia, dentro dos países que a gente atua, fazer as adaptações necessárias ao business. Mas, com certeza, é um cara hoje que é um dos líderes, é um cara que toca e que vai ditar tendência para o futuro. Legal. Próxima questão. Márcio, parabéns. Eu queria saber a sua opinião e saber como que você lidou com a pressão de ter uma rentabilidade, sendo que você tem um negócio que precisava de muito capital, um capital intensivo, cash burn, e como que você lidou com isso, tendo um investidor americano que está mais acostumado com esse tipo de mentalidade, e aqui no Brasil, às vezes recebendo críticas e tudo mais? Obrigado. Primeiro,
Primeiro, você tocou em 2 pontos legais, né? O americano é mais acostumado, e eu posso te dizer que o americano tem uma mentalidade de mais de médio e longo prazo. Isso pode explicar a diferença de startups, a diferença de business que nós vemos nos Estados Unidos em relação ao Brasil. O brasileiro talvez com uma relação mais imediatista, mas fora isso o tamanho do capital é desproporcional, né? O tamanho de dinheiros que os Estados Unidos têm para investir em companhias. E aqui tem um bom exemplo, né? O parceiro Google aqui junto com vocês, ou seja, os dinheiros que eles têm para investir em companhias e a paciência que eles têm para que essa companhia se torne uma companhia média, que ela trace o seu caminho natural. Os Estados Unidos faz quase 200 a 300 IPOs ano, em anos regulares. O que é o IPO? É um estágio que a companhia atingiu para que ela possa ter o seu caminho natural de crescimento, desenvolvimento e uma certa governança que garanta o sistema inteiro funcionando, né? Porque quando você é público, você está muito menos suscetível a fraudes, a resultados péssimos e má gestão e tudo isso. Ou seja, o ecossistema americano no meu entendimento, como o chinês vem fazendo agora também, são ecossistemas que protegem mais indústrias que têm paciência para chegar lá. Quando você pega um e-commerce aqui no Brasil, que nasceu em 2000 praticamente, você precisa de um tempo para maturar. Então, uma hora você pode dar o frete grátis, uma hora você pode tirar o frete, uma hora você pode aumentar preço, uma hora você pode reduzir preço, uma hora você pode ter frete diferenciado, uma hora você pode ter... Tem várias alternativas para você desenvolver o negócio. Mas o que é certo todo mundo acredita no negócio. Todo mundo entende que é um caminho natural de desenvolvimento. Então, para isso, o ecossistema tem que te blindar. A tomada de decisão de Nova York foi um dos pesos, né? Foi exatamente esse, o ecossistema é mais preparado. E do nosso lado, a gente entende que a Netshoes é no caminho correto, vem demonstrando isso ano após ano, mesmo em 3, 4 anos difíceis, aqui nós tivemos no macro cenário, mas a gente vem demonstrando um claro caminho em busca da rentabilidade e que normalmente a escala, né, te traz isso também. Mas você não deveria estar só apoiado na escala, você tem que estar apoiado em toda a sua lição de casa. Mas a Netshoes vem mostrando isso ao longo dos seus resultados e o IPO mostrou isso também. Legal. Márcio, tem uma pergunta interessante aqui no YouTube do Marcel, seu funcionário, está falando ali. Tem o sobrenome dele aí? Marcel Ferreira. Eu lembro quem é esse cara. Marcel, vai. Ele quer saber qual a importância para o Grupo Netshoes em investir em marketing de conteúdo. Conteúdo? Marketing de conteúdo. Vamos lá. Conteúdo hoje na internet é super disseminado. Então, você tem que tomar um certo cuidado para... Esse é um assunto que você pode ir para o 100, ir para o 90 e ir para o 10. Né? Muito vasto. A gente acredita que o marketing de conteúdo como curadoria, como tendência, uma vez que a Netshoes dita tendência, né? A Netshoes hoje tem os sites têm quase 70 milhões de visitas por mês. E aí tem a Netshoes.com com esporte, tem a Zatini com moda e beauty e acessórios, e a gente também administra sites menores de clube, algumas marcas também, Puma.com, ASICS.com, Olímpicos.com, todas elas powered by Netshoes. Mas a Netshoes hoje tem mais visita que o site da Nike, mais visita que o site da Adidas. Então, e por que isso? Porque nós somos uma multi-store, multi-brand, então a Netshoes dita a tendência também. Então é importante para nós saber relacionar conteúdo, curadoria e não tentar transformar o site numa outra vibe, né? Então a gente vem ter um projeto dentro de casa de qual é o limite, encontrar o espaço correto para a gente poder fazer essa entrega. Legal. Depois você pode falar com o Marcel ali que ele quer saber mais. Ali. Próxima pergunta. O legal é isso, Danilo. A gente, mesmo o pessoal que já entrou e já saiu, o Marcel ficou bastante tempo com a gente na Netshoes, mesmo o pessoal que entrou e saiu, a gente, até hoje, às vezes eu estou ali embaixo do prédio, eu vejo ex-colaboradores, assim, tem uma coisa muito legal, que é deixar esse carimbo em cada um deles, esse carinho de cada um deles ali, né? Legal. Ainda bem, né? Próxima pergunta. Eu aqui,
Wellington, parabéns pela palestra, Márcio, foi Obrigado. incrível. Acredito que eu nunca mais vou olhar para a Netshoes como qualquer outro e-commerce que eu vejo no mercado. Né? Boa, boa. E assim, a minha dúvida é que eu li algumas matérias, né, sobre a possibilidade da compra da Netshoes pela Dafit. Que até na matéria estava comentando que a rentabilidade seria de 4 bilhões de reais. Né? Aí, assim, um número significativo de mercado. Né? Aí, você poderia comentar se isso é verídico ou não? Não, não posso. Não pode. Ok. Imaginei. Cara, na verdade, não posso. Mas o que eu posso te falar rumores de mercado. Provavelmente a Amazon já tinha comprado a gente umas 8 vezes. Eu já tinha feito business com a B2W umas 4. Então, assim, é natural. E a Netshoes é um ativo muito legal, né? Você acabou, obrigado aí pelo... Tem que olhar a Netshoes diferente mesmo. Acho que eu sou super suspeito, mas eu sempre olho ela diferente, né? E a Netshoes é um ativo muito legal. É uma empresa que, de novo, dentre as empresas aqui do Brasil, ela tem um caminho de tecnologia que é raro. O último IPO, a gente tem a TOTUS e a Lynx, que são 2 empresas muito legais de tecnologia, mas são focadas em sistemas. A Netshoes, de verdade, é a única empresa brasileira de tecnologia listada fora do país, ou seja, são poucas as empresas que conseguem fazer esse tipo de coisa. E a gente vai estar sempre no foco, né? Vai estar sempre no foco, sempre vão estar rolando notícias, mas toda vez que a gente tiver algum fato relevante e verdadeiro, a gente é, inclusive, obrigado, e faz parte também do nosso DNA de estar comentando isso quando existir. O ato que chegou em mim foi o contrário, que a Netshoes ia comprar da Fit. Não, ele se enrolou um pouco na pergunta, mas entendi. Torcemos para que sim, viu? Próxima pergunta. Aqui o William. Opa, que largada no meio da escada. Primeiro, parabéns pela palestra, achei algo bem interessante. E eu acredito numa visão que diz o seguinte, você também comentou em algumas partes, a principal característica de líderes prevalecentes não é apenas saber para onde vai, mas quem ele vai deixar assumir depois. E, como você falou, toda a questão da confiança, da questão da família, tudo mais, os princípios, os valores, mas como que você enxerga alguém que pode assumir o império como a Netshoes está se tornando, ou essas características de alguém que pode assumir algo tão grandioso assim? Cara, vamos lá, império é nome de novela, né? O que eu te falo a Netshoes, hoje, a questão familiar ela é importante na formação dos valores da companhia e, obviamente, que não tem família para 2.500 caras, né? Tudo bem que todo dia eu tenho meu tio que liga lá que eu não conheço, mas onde eu quero chegar? É importante a base, você, de novo, manter os seus valores vivos dentro da companhia. E, obviamente, você vai atrair pessoas que vão virar sua família. Se você me entende, no sentido de compartilhar as mesmas ideias, as mesmas características, e isso faz com que o ambiente seja agradável, seja um ambiente colaborativo, competitivo, sim, mas ao mesmo tempo com respeito, com ética. E aí, conforme eu comentei aqui com vocês hoje, quando você abre uma unidade de negócio nova, você vai trazer uma nova pessoa, essa nova pessoa vai desenvolver essa startup lá dentro, e, com o tempo, ela vai entendendo como o ambiente funciona, como a Netshoes funciona, a startup vai crescendo e ela vai ganhando relevância. Então, é importante você dar esse espaço para as pessoas poderem se mostrar. Óbvio que algumas, não é todo mundo que põe a camisa 10 e sai jogando. Tem um peso a camisa 10, tem um peso a camisa 9, tem um peso a camisa 2. Né? O time precisa ser muito bem montado, equilibrado, características diferentes, mas o importante é o ambiente ser colaborativo, o ambiente ser respeitoso. E isso a gente tem lá dentro e a gente preza por isso. E eu acredito que, ao longo do caminho, você vai continuando, vai montando, vai deixando a empresa cada vez maior e mantendo esse espírito lá dentro. Legal. Próximo ali no meio. Parabéns mais uma vez, todo mundo falou, eu vi seu lançamento do livro e já li, e de novo hoje você conseguiu mostrar um CEO inspiracional. Aquele dia foi muito mais uma história, uma emoção e completou super legal. Eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira,
tendo em vista essa rede de youtuber, essa coisa de todo mundo poder fazer vídeo, falar de produtos, eu também sou pai, vejo meus filhos vendo lá um monte de vídeo de produto de brinquedo e tal. Vocês já pensaram em usar essa rede para comissionar essa rede para vender e ser um canal de venda ou seja, da multidão aí para a Netshoes? E a segunda coisa, você já apropriou muito da questão de NPS para ter um KPI de atendimento de qualidade, que é um valor grande. O que vocês usam de KPI na ótica de pessoas? Porque imagino que é um ambiente de muita pressão, até pela sua energia de tirar todo mundo da zona de conforto. Você trabalha o INPS, ou seja, o NPS do empregador? Como é que é a questão da sua cultura de dedicação em tempo de casa? Como é que você trata isso, pensando que você saiu de um bicho startup e está cada vez mais como um bicho organização que está listado aí? Tá, começando pela 2, esse também faz parte dos top 5 desafios da companhia, né? Como medir o desempenho que não é só desempenho, né? O desempenho ele é entrega com ética, com respeito. Então tem vários KPIs aí. Você não pode chegar lá e ser um trator, destrói o andar e fala entreguei. Não, cara, você tem que entregar e mantendo o andar, né? E mantendo o relacionamento. Então, esse é um desafio grande, a gente está evoluindo cada vez mais. Para você ter ideia, o diretor de RH é ligado diretamente comigo. Então, essa história de quais programas a gente vai adotar, como que a gente vai colocar as metas, como as metas vão ser cruzadas, os mecanismos que eles vão utilizar. Tem muito mecanismo padrão, tem muito livro contando como que você faz isso, mas a Netshoes ela mescla, ela tem o seu próprio modelo, mais um modelo que a gente vai pegando um pouquinho de cada um aí. A gente aqui não está para reinventar a roda, né? Então, mas esse é um desafio constante, porque existe um certo imediatismo, né? A geração X, geração Y. Então, quando você frustra, a gente precisa aprender a lidar com frustração, né? E hoje a gente percebe que isso está cada vez mais difícil. Até na educação que eu tenho com meus filhos, se eu tiro o brinquedo do cara, ele chora de um jeito que dá até dó do cara, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com frustração. Mas a gente está realmente evoluindo nisso. Tá? Eu posso te dizer que esse realmente é um dos grandes desafios que a gente tem, mas, como é diferente, utiliza metodologias de mercado, mais do que a gente acredita, e eu mantenho o diretor de RH conectado direto comigo. Agora, sobre usar redes, vamos chamar aqui de YouTube ou afiliados, tem que saber, de novo, dosar. Né? Obviamente que a internet ela propicia vários caminhos para você ter visibilidade. Tem que saber dosar. A gente já fez alguns testes, a gente já utiliza, por exemplo, o YouTube, AdWords, todos os tipos de mídia possíveis, em Facebook também, Instagram, todos eles. A gente faz alguns testes, vê se isso condiz, se isso tem fit com o que a gente quer primeiro vender, oferecer ou até mostrar a Netshoes em campanhas que não sejam só de venda. Então, a gente utiliza. O cuidado que a gente tem que tomar sempre é se isso está dentro de um controle ou não. E isso pode fugir do controle. Ou seja, se você tem caras que têm vida própria dentro da internet, você não consegue ter, no mínimo, como eu vou dizer, um controle sobre isso, no sentido de não deixar com que a imagem da empresa seja deturpada, a gente não pode fazer, ou seja, a gente controla bem o ambiente. Mas a gente testa todas as possibilidades que a gente entende como legais. Tá? Legal. Vou pegar mais uma pergunta aqui do YouTube, do João Paulo. Márcio, como você enxerga o futuro do varejo pensando em entrega, em frete? Pergunta então, delivery. Processo de entrega, eu acredito que é isso que ele quis dizer, do frete em si. Como isso vai evoluir no futuro? Cara, eu acho que em breve a gente pode ter o o pessoal fala em inglês, pick points, né? O ponto de retirada de produto, que você vai chegar lá com o celular e vai digitar a senha, vai pegar o key code e vai fazer abrir a portinha, e vai pegar a tua encomenda. Você dentro dos próprios prédios. Os prédios hoje é engraçado, né? Você chega no hotel, hoje o hotel tem mais pacote que hóspede, né? Então, eu acho que tem alguns mini hubs de entrega, tem algumas coisas que a gente vai ter que desenvolver e ainda não está muito certo esse campo, porque você vê que humanamente é quase impossível você ter
mini CDs espalhados pelo mundo inteiro, né? Você não vai pegar São Paulo, que é uma cidade gigante, e você vai ter 30 ou 40 mini CDs. Você vai ter que ter o mesmo produto nos 40, então é complicado. Então, eu acredito que hoje o transporte público ele não está preparado para isso. Então, a gente vai ter que redesenhar um pouco a cadeia, porque está tendo uma mudança. Antes você tinha a pessoa se deslocando a um lugar, e agora você tem para encontrar um produto. Mas agora você tem o lugar se deslocando a pessoa, né? Ou seja, ela pode, sentada aqui, ter comprado 5 coisas e receber quando sair dessa porta. Ela deixou de fazer 5 viagens, então a gente precisa repensar um pouco a malha. A malha vai ter que ser repensada e, obviamente, pick-up points, ou mini CDs, ou lojas de serviço, onde você chega lá e retira o produto, a gente vai ter que repensar um pouco disso. Mas acho que é por aí o caminho. Tá? Você acredita em drones? Entrega por drone? Cara, a gente até pensou em fazer algo disso, mas é óbvio que a regulamentação não permite, e demora 8 anos apenas para regulamentar. A gente precisa de velocidade em todas as instâncias, né? Instância lá de cima também. Acredito, mas em áreas principalmente menos densas, tá? Menos densas eu acho que pode acontecer sim, mas aí num futuro mais Jackson's Family, something like, né? Não é uma coisa assim que você vai ver um monte de drone voando em curto espaço de tempo. Acredito nisso também. Interior, às vezes, lugares mais remotos. Você tem cheio de interior aqui que é muito legal. Eu acompanho alguns pedidos e você vê que tem lugares a gente entrega em 100% das áreas que existem, porque tem área que não existe no mapa, né? Deixar claro também aqui para vocês, tem área que não existe, mas as áreas que existem no mapa a gente entrega, dentro do Brasil, Argentina e México. E é muito legal ver que uma fazenda, que só tem a fazenda gigante e o caminhão vai para lá uma vez por semana, né? Existe isso aí, normal, uma vez por semana ele leva todas as entregas, porque carta e tal já não tem mais, e o cara leva todas as entregas. Esse é um bom caso, talvez você não precise mais ter uma locação. Então, acho que áreas menos densas, super natural você está com o drone. Acho que vai funcionar muito bem. Cara. Legal. Uma pergunta, para voltar um pouquinho para o passado aí. Se pudesse voltar, Márcio, lá atrás, no começo da empresa, o que você teria feito diferente? Cara, pouca coisa, viu? Eu acho que tudo que a gente fez teve... O voltar, rebobinar a fita é fácil, porque você já enxergou o futuro, né? Quando a gente vê lá atrás, eu acho que uma coisa que eu teria mudado, talvez, é feito mais conta. Não fiz muita conta, né? Então, a gente tinha mais coração e menos razão. Deu super certo. Mas talvez um pouquinho mais de razão teria evitado alguns ibirapueras, né? Algumas mudanças de CD que você fala, não, mas é só caminhão indo para lá e para cá, qual é o problema, né? Não, tinha um problema. Então, acho que um pouquinho mais de razão, pouquinho só, tá? Um pouquinho mais de razão, acho que teria feito bem aí para a história, né? Legal. E a última pergunta. Indica um livro para a plateia. Oi? Indica um livro para a plateia. Não, o livro que eu vou indicar para vocês aqui é o da Netshoes, cara. Um livro sensacional. Ele tem um N na capa. Ele fala bastante da nossa história. Mas tem um outro livro também, que é o Empreendedor, como que é o título do livro? Mentalidade de Empreendedor, se eu não me engano. É um livro que explica um pouco disso. Eu acabei lendo faz 2 anos só. E ele explica um pouco disso que a gente está falando aqui, porque existem similaridades, né? Assim, todo mundo pensa parecido, você acaba se relacionando, você acaba enxergando a tua história em outras histórias, e, de verdade, elas são muito parecidas, cada um trilhando o seu caminho. Se eu não me engano, a Mentalidade de Empreendedor é um livro bem legal também. Legal. Márcio, obrigado pela sua presença. Vamos encerrar agora e desejo muito sucesso para a Netshoes nos próximos passos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, cara.